Bom dia, queridos irmãos. Quanta alegria nesta manhã sublime em que nos encontramos reunidos em nome de Jesus, para que possamos refletir nas lições que os Espíritos amigos têm a nos ofertar, para que possamos também refletir nas nossas ações, enquanto espíritos imortais que estamos a caminho da evolução. E hoje nós vamos ler um item que os Espíritos nos trazem as suas instruções, né? E para nós é muito valoroso saber o quanto os espíritos da equipe de verdade, do Espírito de Verdade, têm esse zelo conosco, para que a gente possa ter mais coerência com aquilo que os nossos olhos veem, com aquilo que as nossas palavras também realizam. Então eu preciso tomar muito cuidado. É isso que esse capítulo do Evangelho inteiro vem nos chamar a atenção. E hoje, os falsos profetas. Se vos disseram, se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começaram a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto. Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possui no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresento os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas dos fariseus que oram nas praças públicas, vestido de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com exemplo e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. E de, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide, ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos nossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito sem coisa alguma, dizerem ao vosso coração: agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado
Haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é o Pai e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento, procurando refletir na sua intimidade, com o amor de Jesus, com tudo aquilo que Ele tem nos oferecido, para que possamos perceber, sentir na grandeza de cada ato o valor do bem, da fidelidade e dos deveres que temos uns para com os outros. Jesus, estendei o seu olhar amigo a todos os lares, por onde houver a dor, o Senhor esteja presente, nos hospitais, tantos enfermos, rogando-te, Senhor, que envolva os médicos, a fim de que eles possam sentir a grandeza divina do seu generoso coração, a intuí-los e ampará-los. E assim, Mestre, iniciamos esse dia com um convite incessante para que os nossos olhos estejam sempre abertos para as verdades que todos nós precisamos compreender para vivermos melhor. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, os falsos profetas foi um assunto trazido pelos próprios espíritos. Tal a gravidade dessa situação. E eles, que têm um olhar diferente do nosso, já sabiam de que nós estaríamos passando momentos tão difíceis, onde tantos irmãos nossos, ainda tão pequenos, tão ignorantes, ainda tão cegos desta verdade, vêm proclamar que o Cristo está aqui, que o Cristo vai voltar, que o Cristo já voltou. Ora, amigos, é preciso que a gente possa buscar, na nossa compreensão, o papel importante da espiritualidade maior, que tudo tem feito para nos esclarecer, para trazer a todos nós os exemplos que nos levam a refletir. E aqui nós vamos ver quando o Espírito de verdade nos diz: não vede que as folhas da figueira começam a branquear, não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração. E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Então nós gostaríamos de perguntar: se os frutos são amargos, já sabemos que a árvore é má. Se, porém, são doces, sabemos também que são saudáveis. Nada que pode provir de fonte má. Nada do que seja puro pode provir da fonte má. Então, nós precisamos ter olhos de ver qual é a fonte que nós estamos buscando. Que fonte nós temos alimentado os nossos pensamentos. Porque a verdade, ela só está consolidada na mente dos espíritos superiores. Então, é preciso que nós, quando
O Evangelho nos disse que o fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Que obra nós temos construído, meus irmãos? E às vezes a maior oficina para a construção dessa obra é a família, é o lar. Que nós vamos ver que essa obra, muitas vezes nós temos percebido que dentro dessa oficina divina, quantas provocações, quantos escárnios, e nós vamos ver que tudo isso mostra para nós mentes doentes que relacionam conosco. Quantos têm nos ferido através de insultos, de pensamentos de ódio e destruição? De que forma eu posso auxiliar estes espíritos que muitas vezes levantam críticas? Então, nós entendemos que nós não podemos deixar que o mal ganhe força nas palavras somente porque não tem uma estrutura sólida da verdade. É preciso que a gente reflita muito nas atitudes do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos. Quantas situações foram criadas, sagas cruéis, para desmoralizar o Cristo, até que levaram à cruz? Então, nós estamos todo dia sendo convidados a pensar no que o Mestre tem feito por nós. Que vontade eu tenho realizado para cumprir a vontade de Deus? E nós nem sempre analisamos com mais profundidade tudo aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Nós vemos que estamos todos envolvidos no amor universal, que nos favorece ao pensamento, para que nós possamos aprender, que todos nós possamos esforçarmos para arrancar as trevas da ignorância que muitas vezes estão dentro de nós. Deus tem nos oferecido a boa semente, mas Ele pede serviço para que haja resultado. Se a semente é do trigo, nós teremos que nos esforçar para que o pão apareça. Mas hoje nós estamos sendo convidados ao estudo sério para que possamos aprimorar os pensamentos em relação ao espírito imortal que sim somos. Não dá mais, meus irmãos, para vivermos de uma forma tão superficial. Não procuremos mais enganar a nós mesmos. Nós estamos sempre pedindo, conclamando a compaixão, mas sem justiça. É preciso que a gente possa pensar quando Allan Kardec afirma: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Isso é muito grave. Quantas vezes nós achamos que podemos fazer tudo? A misericórdia de Deus é infinita. Sempre nos contempla, mas ela não é cega. E aí nós vamos ver que Jesus afirmou tantas vezes: olhai, vigiai e orai. É para que a gente possa começar a pensar de forma diferente no que seja olhar. E hoje, quando o Evangelho nos fala dos falsos profetas, quantos irmãos que estão ludibriando o pensamento dos irmãos, cobrando aquilo que eles oferecem, vendendo aquilo que de graça recebe. Então, é preciso que a gente possa refletir que todo fruto amargo, ele vem de uma árvore má.
E isso não fica obscuro, porque a verdade sempre chega para todos nós. E assim, meus irmãos, que nós devemos julgar. Nada do que seja puro pode provir da fonte má. Então, observemos melhor, refletimos com mais apreço para que a gente possa compreender que o divino amor de Deus revela através da própria natureza tudo aquilo que Ele espera de nós. Então, nós vamos ver que os espíritos que são enviados de Deus são aqueles que trazem dentro do seu coração alto grau de virtudes cristãs. E essas virtudes cristãs, elas são eternas, são perenes, nós não as perdemos. E nós começamos a construir quando nós compreendemos o valor da caridade, do amor, da indulgência, da bondade, que convida os corações, que concilia as nossas necessidades, para que todos nós possamos aprender a servir. Todas as vezes que nós nos empenhamos a pôr em prática essas virtudes que ainda não temos, mas estamos esforçando a tê-las, nós vamos ver que realmente aquele que hoje tem esses valores morais a caminho da virtude, que são serenos, confiantes, esses muitas vezes são discretos, simples, honrados, porque são os enviados de Deus. Então nós precisamos hoje tomar muito cuidado, desconfiando sempre das palavras que muitas vezes se transformam em jogo e nada traduzem de verdade. O Cristo não está entre esses irmãos que muitas vezes utilizam dele. O Senhor está aqui. Ele nos curará. Então é preciso que a gente possa compreender que para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brando e humilde de coração. Desculpe. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem uma maneira mais simples, mais honesta, que vão nos auxiliar a encontrar o caminho reto, o caminho da verdade. E nós, para encerrarmos esse evangelho que nos chama tanta atenção para uma postura digna, nós vamos ver quando Allan Kardec coloca aqui para nós: lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunha de sua grandeza ou de sua inferioridade. É preciso ter olhos de ver. É preciso sentir que muitas vezes aqueles que nós exaltamos não trazem no coração a grandeza do Evangelho de Jesus. Então é preciso que a gente lembre-se do convite de Jesus. Ide, meus filhos bem-amados. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possas entravar a marcha para o objetivo enfermo. O que mais tem nos travado, sem dúvida, é a nossa vaidade. São as nossas ilusões, que tudo posso, mas nada sei. Então, deixamos aqui as nossas reflexões para que nós possamos avançar incessantemente, procurando na lei de progresso o amor, a misericórdia, a brandura e, acima de tudo, as reflexões que vão nos fazer sentir o amor incondicional de Jesus, o Mestre,
que veio nos ensinar a amar e a perdoar. Assim, queridos companheiros, nesta manhã de grandes reflexões, rogamos a Jesus para que Ele possa permitir que os espíritos amigos estendam as suas mãos sobre nós, trabalhadores divinos que lutaram para conquistar esse lugar diante do bem, do amor e da caridade. Ajude-nos, pois, a receber as dádivas do seu amor. Fluidifique as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos para todos nós. E mais uma vez, Jesus, agraciados pela sua bondade, nós te pedimos, envolva os familiares que mais necessitam. Que eles sejam, nesta hora, agraciados pelas vibrações de Jesus. Que aprendam a ser brandos e humildes e que tenham dentro de si a gratidão profunda. Ó Mestre, que a humanidade desperte, porque somos todos irmãos. Nesta hora de despedida desse Evangelho, rogo a Jesus e Eurípides que envolva os nossos irmãos e levem as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, a todos que estão conosco e aqueles outros que não fazem parte desse grupo, mas fazem parte do amor do Cristo. Que assim seja.